Olá, amigos, aqui estamos nós, iniciando a segunda parte do capítulo 4 do livro Ação e Reação, de Francisco Cândido Xavier, pelo espírito André Luiz. Esperamos que vocês estejam gostando, acompanhando aí conosco, né? Todas as narrativas e comentários e ensinamentos que André Luiz vem nos trazendo, não é isso, Márcia? Tudo bem É com você? isso. Tudo bem, Thelma? Tudo bem, Graças. amigos? Sejam muito bem-vindos, à continuação do nosso estudo. E como Thelma está falando, estamos estudando o capítulo 4, que agora são os recém-desencarnados, que estão chegando lá naquela caravana. E na parte anterior, que dividimos em duas partes, na parte 1, nós vimos que eles estavam na expectativa da chegada dessas caravanas e estavam num salão ali esperando, e esses recém-desencarnados chegaram, e André Luiz nos diz que são aqueles que têm condições de serem atendidos, não estão num total desespero e não estão ligados ao mal, como é naquela região onde a Mansão Paz está situada. E aí nós começamos a ver um caso, de... Bom, vários amores estavam ali esperando aqueles que iriam chegar, e a gente vê um caso de uma moça que desencarna e nem tem noção ainda que está desencarnada, mas em profundo desespero pelo sentimento de culpa que ela tem de como ela tratou a mãe quando encarnada, pela vergonha da mãe, ela expulsa a mãe de casa e faz assim, diz mentiras sobre a mãe, diz que fala para o marido, por interesse dela de ter uma boa imagem perante o marido, diz que a mãe roubou ela não é filha legítima da mãe, fala uma série de mentiras e maltrata muito a mãe. Então ela desencarna com remorso imenso, porque já em vida ela teve essa noção de todo o mal que ela fez à mãe. Então ela desencarna com muito remorso, com muita culpa, mas sem ter a noção que está desencarnada. Então, quando ela é recebida ali pelo Silas, que está ali recebendo essa caravana, ela acha que ele é um padre e começa a fazer a sua confissão. E a gente para quando a mãezinha está ali, a abraça, ela pensa, sente que é a mãe, mas ela não acredita que seja, Então, aí eles colocam ela para deitar e para descansar. E agora a gente vai começar nesse ponto em que Silas, acho que vai fazer algumas considerações sobre essa moça, e a Thelma vai ler para a gente. É verdade, o Silas vai explicar, né, ao Hilário a situação. Aliás, o Hilário vai se mostrar interessado em saber, né, o porquê dela se confessar assim, dela se abrir, né, e estar nesse arrependimento, e ele vai explicar para a gente então. Percebendo minha emotividade, Silas explicou. A dama generosa que a recolheu nos braços é a genitora que veio ao encontro da filha. Que nos diz? Exclamou Hilário assombrado. Sim, ela vai acompanhá-la carinhosamente, sem identificar-se, para que a pobre desencarnada não sofra abalos prejudiciais. O traumatismo perispirídico vale por muito tempo de desequilíbrio e aflição. E por que motivo teria a doente decidido confessar-se dessa maneira? Perguntou meu colega intrigado. E o assistente elucida, né? É fenômeno comum. As faculdades mentais de nossa irmã sofredora estagnaram-se no remorso, em razão do delito máximo de sua existência última. E desde que foi mais intensamente tocada pelas reflexões da morte, entregou-se de modo total a semelhantes reminiscências. Então a gente vê aqui que o remorso estagnou a mente dessa moça, né, fazendo com que ela paralisasse. E é isso que o remorso faz, né? A Joana de Anjos está sempre nos elucidando a respeito do remorso, não só ela, quanto o Emmanuel e outros, falando isso, que o remorso ele nos paralisa, ele não nos deixa caminhar, a gente fica ali naquele sofrimento, preso naquele sentimento que ele provoca em nós pelo arrependimento, mas
porque a gente não gostaria que fosse assim, mas não tem outro jeito, então a gente fica paralisado, né? Então se tornou aí um traumatismo, né? Como ele fala aqui, no perispírito mesmo. Eu fico pensando que, assim, quando tem a questão do arrependimento mesmo, é como ela falou, né? Ela já quer reparar, ela já está caminhando, né? E o remorso, como você disse, nos paralisa. Você fica revivendo aquilo, essa culpa, mas você não caminha, né? E, e às vezes o arrependimento te faz caminhar, né? Reparar o que você fez, agir de forma diferente. E o remorso você fica ali, né? Revivendo tudo isso, né? Fica difícil de caminhar, né? E aí ele fala aqui, né, que o traumatismo perispíritico vale por muito tempo desequilíbrio e aflição. Bem interessante quando ele diz isso, essa questão, né, de tudo que ela fez, causou esse trauma no perispírito dela. Então, até ela conseguir fazer que esse perispírito se reequilibre novamente, isso vai levar um tempo, né? Isso. Por haver cultivado a fé católica romana, imagina-se ainda diante do sacerdote, acusando-se pela falta que lhe maculou a vida. O espetáculo ferira-me fundo. A rudeza do quadro que a verdade me oferecia obrigava-me à dolorida meditação. Não havia então males ocultos na terra. Todos os crimes e todas as falhas da criatura humana se revelariam algum dia em algum lugar. Silas entendeu a amargura de minhas reflexões e veio em meu socorro, observando. Sim, meu amigo, você repara com acerto. A criação de Deus é gloriosa luz. Qualquer sombra de nossa consciência jaz impressa em nossa vida, até que a mácula seja lavada por nós mesmos, com o suor do trabalho ou com o pranto da expiação. Então, a gente vê aqui, né, como dói essa constatação dos nossos erros, dos nossos crimes, das nossas falhas, né? E em algum momento a gente vai rever, a gente vai encontrar isso em algum lugar, porque é a consciência, né? A consciência é o nosso maior juiz. E ele diz aqui sobre a questão que deve ser lavada com o suor do trabalho, né? Do esforço, ou com o pranto da expiação. Primeiro a gente se arrepende, mas é preciso a expiação. É na expiação que a gente vai reparar o erro. E às vezes são encarnações dolorosas, né? Em postos, em papéis de grande sofrimento. Que a gente acaba mesmo se impondo, né? E é interessante, né, quando o André fala que, né, não tem males ocultos na Terra. Quer dizer, todos os crimes, todas as falhas nossas, em algum dia vai se revelar. Como você falou, e esse dia só vai chegar o dia que nós tomarmos consciência disso, né? Para saber que temos que dar a volta por cima e reparar o que nós fizemos, espiar, né, e seguir adiante. Só que a gente não sabe em quantas oportunidades nós vamos ter, né? Quantas experiências nós vamos ter que ter para poder. Porque a gente vê em exemplos nesses livros, né, Thelma? Espíritos que já estão lá na frente em evolução, mas ainda tem umas questões lá no passado em que eles ainda vão ter que fazer esse resgate, né? Então, a gente não sabe quanto. Ele fala aqui, né? Com o suor do trabalho ou com o pranto da expiação. E ante os apelos agoniados e afetivos nos reencontros a se processarem ali sob os nossos olhos, em que filhos e pais, esposos e amigos se reaproximavam um dos outros, o assistente acrescentou: geralmente, a estas plagas de inquietação aportam aqueles que trouxeram mais amplas faixas do inferno em si mesmos, cristalizando-se em perigosas ilusões. Mas a bondade infinita do Senhor permite que as vítimas edificadas
no entendimento e no perdão, se transformem, felizes em abnegados sirineus dos antigos verdugos. Como é fácil verificar o incomensurável amor de nosso Pai Celeste cobre não somente os territórios glorificados do paraíso, mas também as províncias atormentadas do inferno que criamos. Aí a gente E vê aí, você quer comentar? Pode comentar. que ele está aqui se referindo à mãezinha que está ali, né? Que ele diz que se torna, né? Então, aqueles que foram maltratados, vilipendiados, né? Caluniados, o Senhor permite que as vítimas edificadas no entendimento e no perdão se transformem em felizes e abnegados sirineus dos antigos verdugos, que é abnegados cuidadores, né? Amorosos que estão ali, cuidando daquele que tem que se reerguer novamente, né? E aí lembra daquela frase, né, que o amor cobre a multidão de pecados, né, Thelma? E esse amor do Pai por nós também vai fazer com que a gente tenha novas oportunidades, né? Mas isso é efeito do perdão, né? Porque esses É. companheiros que se transformam em sirineus, desses antigos verdugos, é porque eles perdoaram, no caso, essa mãe, Uhum. né? Uma mãe geralmente perdoa as coisas mais dolorosas que às vezes o filho pratica, uma ofensa, uma palavra áspera, um tratamento grosseiro, né? Quantas mães passam por situações dolorosas de filhos que agem assim, né, no dia a dia? Então a gente vê aí como é dolorido depois, no amanhã, no futuro, constatar esse erro. Essa dor vai causar uma ferida, vai trazer uma ferida. E são dores, né, assim, profundas, causadas por esses infernos que nós trazemos dentro de nós mesmos. Exatamente. Pobre mulher prorrompeu em choro convulsivo junto de nós, cortando a palavra de nosso amigo. De punhos cerrados, reclamava a infeliz. Quem libertará de Satã? Agora já é uma outra mulher, né? Quem me libertará de Satã? Quem me livrará do poder das trevas? Santos anjos, socorrei-me. Socorrei-me contra o terrível Belfegor. Silas convocou-nos ao amparo magnético imediato. Enfermeiros presentes acorreram, solícitos, impedindo o agravamento da crise. Maldito, maldito, repetia demente, invocando o socorro divino através da oração. Procurei anular-lhe os movimentos desordenados, adormecendo-o a pouco. Asserenado o ambiente, convidou-nos Silas a sondar-lhe a mente conturbada agora sobre o império de profunda hipnose. Você quer É uma comentar? outra, né? Não é uma outra que está chegando ali, né? E está com a cabeça, né? Com os pensamentos, pensando em Satã, Satanás e tudo, né? E pensando se está dominada pelo poder das trevas, está pedindo socorro, né? E aí ele vai explicar, né? Socorrer-me contra o terrível Belfegor. Eles vão falar aí mais para frente de quem se trata esse Belfegor, né? Busquei pesquisar-lhe a desarmonia em rápido processo de análise mental e verifiquei, espantado, que a pobre amiga era portadora de pensamentos horripilantes. Como que a se lhe enraizar no cérebro, via escapar-lhe do campo íntimo a figura animalesca de um homem agigantado, de longa cauda, com a fisionomia de um caprino, um bode, degenerado, exibindo pés em formas de garras e ostentando 2 chifres, a sentar-se numa cadeira tosca, qual se vivesse em perfeita simbiose com a infortunada criatura em mútua imantação. Diante da minha pergunta silenciosa, o assistente informou. Quer ler a outra?
Só para a gente ver essa imagem aí, né? Só de relato, né? A gente fica montando essa imagem na mente, né? É um clichê mental, diz ele, criado e nutrido por ela mesma. As ideias macabras da magia aviltante, quais sejam as da bruxaria e do demonismo, que as igrejas denominadas cristãs propagam a pretexto de combatê-los, mantendo crendices e superstições ao preço de conjurações e exorcismos. Isso, né, que ele está dizendo, geram imagens como esta, a se difundirem nos cérebros fracos e desprevenidos, estabelecendo epidemias de pavor alucinatório. As inteligências desencarnadas entregues à perversão valem-se desses quadros mal contornados que a literatura feticista ou a pregação invigilante distribui na terra mancheias e imprime-lhe temporária vitalidade, assim como um artista do lápis se aproveita dos esboços de uma criança, tomando-os por base dos desenhos seguros com que passa a impressionar o ânimo infantil. Então, tudo isso são clichês mentais que são nutridos pela mente em desorganização. Qual é a causa? Essas ideias macabras, né, que a bruxaria traz, essas seitas que acreditam no demônio, as próprias igrejas católicas no passado falava muito na questão de Satã, de Satanás, né? Hoje a gente vê até as igrejas evangélicas citando, às vezes cita mais o nome de Satanás do que o nome de Deus, né? Então isso nas mentes fracas, o que acontece? Vai montando esses clichês, né? E vai dando forma. Então, se a gente começar a falar, por exemplo, para uma criança contando uma história, né, de um determinado personagem, ela vai montando aquela história. Imagina essas pessoas que, às vezes, desde criança, é mantido pelo medo, é desenvolvido essas ideias, a mente adoece. A mente adoece e começa a montar. Por exemplo, tem pessoas que têm uma ideia, falando a palavra diabo, ele já monta aquela figura que tem chifre, tem rabo, tem não sei o quê, né? Então, são clichês, chamam clichês mentais. Isso a gente leva no nosso psiquismo. Filmes que trazem essas imagens diabólicas, que muitas pessoas gostam de ver até à noite, antes de dormir, aquilo fica na nossa mente. Aqueles clichês mentais que nos perturbam, cenários que são vivenciados nas trevas, são, às vezes, captados por essas mentes que colocam nesses filmes de ditos fantasias, né? Mas que trazem esse teor do mundo trevoso, porque existe na mente de cada um de nós, né? Então, isso nessas mentes, está falando aqui sobre as mentes fracas, as mentes que alimentam isso, aí se torna uma alucinação. Quer dizer, essa mulher desencarna, ela chama por esses personagens, né, entre aspas, e eles têm forma porque os nossos pensamentos têm forma, têm cheiro, tem todo um teor, né? Ele é matéria, então isso é muito, muito da gente entender, né? E, voltando de novo àquele livro Pensamento e Vida, de Chico e por Emmanuel, no capítulo 8, ele fala dessa associação. E aí ele fala para a gente que se a gente pudesse contemplar com os próprios olhos essas correntes que a gente cria com os pensamentos, a gente conseguiria reconhecer que a gente fica em regime de comunhão, segundo a afinidade que a gente tem. Se a gente tem afinidade com essas imagens que nós estamos criando, nós vamos plasmar, assimilar, né? Nós vamos nós plasmar. vamos assimilar os deles e eles os nossos. Aí ele É, fala para a gente que assimilamos os pensamentos daqueles que pensam como nós. E aí o que é. faz? Sentindo, mentalizando, falando ou agindo,
a gente se sintoniza com as emoções e as ideias de todas as pessoas, encarnadas ou desencarnadas, da mesma faixa da nossa simpatia. Então, a partir do momento que ela cria essas imagens por esses dogmas da Igreja Católica, sobre essas imagens, que eles vão até falar aí de livros que mostram essas imagens, você interioriza isso, passa a pensar, e aqueles que estão do outro lado, que são ligados ao mal, Sintonizam, né? sintonizam e aproveitam. Então, ele fala para a gente que a gente está atraindo ou repelindo recursos mentais que se agregam aos nossos, Exatamente. fortificando-nos para o bem ou para o mal, segundo a direção que nós escolhemos. Então, com essas imagens, ela está compactuando com seres espirituais que são também com profunda maldade em seus corações espirituais, que vão se aproveitar disso para perturbá-la, né? Causando processos obsessivos, que eles até vão falar aí. Esses clichês eles são desenvolvidos não só pela Igreja Católica antiga, né? Mas a própria mitologia traz esses símbolos, a Idade Média era cheia desses símbolos. As pessoas tinham muitas crendices, isso é normal, né? Precisamos crer em alguma coisa, mas é preciso que hoje, no nosso entendimento, a gente vai selecionando o que a gente quer, o que a gente não quer para nosso psiquismo, porque isso é muito sério, isso traz consequências muito graves, porque a gente vai interagir com essas inteligências desencarnadas, que estão aí à mercê desses encontros, dessas sintonias com essas mentes, às vezes infantis, né? Em desequilíbrio, mentes desprevenidas, como ele fala aqui, cérebros fracos, e se tornam vítimas, presas, né? E aí, o esclarecimento, o André diz, né, que se me deparava com oportuna chave para a solução de muitos enigmas no capítulo da obsessão, em que os doentes começam atormentando a si mesmos e acabam atormentados por seres que se afinam com o desequilíbrio que lhes é próprio. Isso é uma situação normalíssima, comum. As pessoas que trabalham com atendimento fraterno, a gente vê isso. As pessoas chegam e se dizem atormentadas, se dizem perseguidas, dizem ouvir, dizem ver coisas. Então, às vezes, tem uma série de sintomas, uma série de percepções, né, criadas pelas mentes, e terminam virando uma patologia, uma obsessão gravíssima, até mesmo uma obsessão de alto nível, né, que é a possessão, né, que está lá. Então é bem complicado isso. E aí o Hilário, que observava atentamente o duelo íntimo entre a enferma prostrada ali e a forma pensamento que se lhe superpunha à cabeça, ele fala comovido. Lembro-me de haver manuseado há muitos anos na Terra um livro de autoria de Colin de Plence, aprovado pelo arcebispo de Paris, olha só, uma literatura aí conhecida, né? Trazendo a descrição minuciosa de diversos demônios. E creio haver visto uma figura gravada nessa obra semelhante à que temos sob a nossa direta observação. Então, a gente, diante disso que ele está falando aqui, a gente se reporta a autores que a gente, quando lê um livro, a gente idealiza o personagem, a gente cria na nossa mente o personagem, tanto o personagem que é o mocinho, quanto o personagem que é o como é que fala? O vilão. O vilão, né? A gente desenha na nossa mente a gente cria totalmente, a gente consegue visualizar aquele personagem. Imagina um autor que descreva alguns personagens, descrevendo minúcias de como era esse ou aquele demônio, né? E descrevendo em detalhes.
as mentes que estão predispostas a esse entendimento vão assimilar isso. Então, imagina Exatamente. que processo obsessivo, né, que vai tendo aí uma influenciação, um envolvimento pelas trevas, né? Não E é tudo. necessariamente aquele, mas outros semelhantes. Né? De- E é como você tinha falado, os nossos pensamentos têm, como ele fala aqui, forma, pensamento. Elas têm vida, Tem elas vida. têm vida. Então, essa forma, pensamento, ficava aqui, ó, sobrepunha a cabeça, como o Hilário está vendo. Então, eles veem a desencarnada e veem essa figura Uhum. grotesca, né, que ela criou e que o plano espiritual ligado ao mal, ligado a subjugar essas criaturas, esses desencarnados, se aproveitam, né, para instigar mais ainda o medo, o desespero, e eles, mas essa forma de pensamento foi criada por ela. Exatamente. Silas adiantou, confirmando, isso mesmo. Ele está confirmando lá o que o Hilário disse que leu, né? É o demônio Belfegor. Segundo as anotações de Jean Wey, não sei se fala assim, né? Weyer, que imprevidentes autoridades da Igreja permitiram se espalhassem nos círculos católicos. Veja bem, conhecemos o livro a que se refere, diz o Silas. Tem criado empecilhos tremendos a milhares de criaturas que inadvertidamente acolhem tais símbolos de Satanás, oferecendo-os a espíritos bestializados que os aproveitam para formar terríveis processos de fascinação e possessão. Mais uma vez a gente cita o livro Libertação, porque o livro Libertação ele pega esses abismos, essas zonas de trevas, de grande sofrimento. E nesse livro, talvez seja um dos próximos nossos, né, para a gente ver como é grave esses processos que se iniciam no mundo espiritual muitas vezes, né? De tanto a pessoa interagir com essas mentes, né? Esses espíritos que vivem com dessa energia, eles se tornam presas deles, né? Se tornam escravos, verdadeiros escravos, né? E eles instalam chips, eles dominam, eles fazem coisas que nós não conseguimos imaginar sem ler André Luiz. Então, isso existe. Então, nós temos que nos precaver de tudo isso, nos afastando nós já sabemos discernir o que é bom, o que não é bom. Não por medo, mas por conhecer, né? O fascínio que eles podem exercer, o domínio que eles podem exercer se nós estivermos no momento de desequilíbrio, no momento de invigilância. Então, devemos evitar, né? Esses filmes, eu sempre bato nessa tecla, porque eu acho que à noite, quando a gente vai dormir, nós precisamos de uma oração, de alguma coisa que traz paz à nossa mente. E tem muitas pessoas que gostam de ver essas cenas terríveis, né, à hora de dormir. Isso traz um mal terrível à nossa mente, ao nosso psiquismo. E aí ele fala ali, né, que então, com essas criações, o que que a gente faz? A gente alimenta, porque a gente olha e fala aqui, ó, oferece essas imagens a esses espíritos bestializados, quer dizer, do mal, que se aproveitam Desse material. disso, desse material, e aí faz o quê? Obsedia aquele que está com aqueles pensamentos e Isso. começa a perturbar. Que ele está Começa a perturbar. enfraquecido, né? Exatamente. Então, ele fala aqui formam processos de fascinação, quando você fica, eles ficam colocando imagens e pensamentos na sua mente, é, tirando os seus pensamentos. Você fica com aqueles pensamentos que são induzidos por aquele que está te influenciando. E E o, chega aos delírios. chega aos Aí delírios e chega até aos o delírios, a é, esquizofrenia.
todo esse quadro de distonias mentais é desenvolvido por essas situações, né? Que podem ser trabalhadas com o nosso entendimento. É claro que tudo tem não é uma regra, né? Isso a gente sabe que existe outros casos, mas pode se desenvolver se chegar a esse ponto, né? Porque Kardec, no livro dos Médiuns, explica para a gente, né, que, e em outros livros, na Gênese também, que quando a gente chega à subjugação, à possessão, ele fala aqui que a nossa vontade para. E aquele que sofre, né, e aquele que está influenciando, faz com que a Domina. gente haja de acordo com aquilo que ele quer. Quer Uhum. dizer, Kardec fala assim: o paciente fica sob um verdadeiro jugo, quer dizer, ele não age mais por ele quando Não. está num processo de possessão. São esses espíritos, vamos dizer, entre aspas, do mal, que agem através dele. Na fascinação, não. Na fascinação é algo um pouco diferente. Eles ficam soprando Insuflando. ideias, insuflando, e você vai agindo, achando que aquilo ali é pensamento seu, e você vai agindo. Mas na possessão, não. Na possessão, esses espíritos nos usam para agir do jeito que eles querem. Então, é muito Essas, perigoso isso, né? essas formas de pensamento, esses clichês mentais, isso também acontece muito nas pessoas que usam droga, né? Porque chega a um nível que se vê perseguido, que tem visões de que quantos se suicidam nesse processo, né? Porque vê nitidamente essas formas de pensamentos, porque elas têm forma. E aí, por esse desequilíbrio que a mente está totalmente desgovernada, né? Então, é possível acontecer isso aqui encarnado também, né? Com esses quadros, é assim que acontece. Então, a gente tem que estar atento, né? Para que não seja isca para esses espíritos bestializados, né? Exatamente. E pode ser que essa senhora, isso aí já está nela desde encarnada, né? Pois Ela é, criou essas pois é. imagens, quando ela Ela manteve desencarna, isso aí. e quando ela desencarna, como a gente não tem mais esse corpo físico, a nossa percepção e a influência que podem ter Aumenta. sobre nós aumenta muito mais, porque o corpo perispiritual ele é bem mais maleável e mais impregnável, Ele né? amplia, né, tudo aquilo. E assim ele pode ser impregnado de alguma questão mais facilmente. Então, e aí ela desencarna com esses pensamentos, ela é facilmente dominada, né? Por esses verdugos, vamos dizer, espirituais, né? Então, ele vai continuar dizendo que ele refletia quanto ao problema dos moldes mentais na vida de cada um de nós. Olha aí, quando o assistente, certo, me surpreendendo, a indagação acentuou, bem-humorado. Aqui é fácil fácil reconhecer que qualquer coração edifica o inferno em que se aprisiona, de acordo com as próprias obras. Assim, temos conosco os diabos que desejamos, segundo o figurino escolhido ou modelado por nós mesmos. O serviço assistencial, porém, exigia cautelosa atenção e, por isso, removemos a enferma para um aposento limpo e bem disposto que a esperava. Então, no mundo espiritual, a gente pode escolher que tipo de diabo você quer, porque você está visualizando, né? Você está. Quando você, por exemplo, agora eles estão visualizando tudo isso que essa senhora está plasmando ali, né? E Então essa fica questão dessa atração, né? essa Você simbiose atrai para ali si aquilo que está aqui dentro. dentro da Como mente. você estando encarnado ou desencarnado. E a lição que fica para nós aqui É encarnados, mais porque difícil. se nós começarmos, né, como você falou, programas de televisão, e até nem precisa ser dessas imagens, quando a gente sabe que a gente está passando por momentos sérios no nosso planeta, né? E quando a gente fixa essa imagem do sofrimento, da tristeza, do desespero, A há doença da doença, algumas desencarnadas que estão no mesmo padrão vibratório vão estar se unindo a se nós. aproximando de nós, trazendo toda
esse clima doentio, né? Pois é, e se o nosso, vamos dizer assim, o nosso sofrimento era desse tamaninho, nossos pensamentos, daqui a pouco eles tomam um vulto imenso em função de várias influências que nós vamos sofrendo. Então, É ele vai assim falar que muito sobre a questão do pensamento a partir de agora, é, né? é assim que começa a obsessão, com uma ideia fixa. Então, quando a gente começar a pensar que aquela ideia toda hora está vindo, a gente tem que combater aquela ideia, substituir aquela ideia, seja com oração, seja com uma mensagem, seja com um salmo, uma música que a gente goste, e pedir a Deus mesmo, o nosso anjo guardião, que afaste aquela ideia, porque é assim que começa a obsessão, numa simples ideia, numa simples coisa que nos atrai, que nos deixa orgulhosos, vaidosos, né? Assim que começa. E aí ele vai dizer que, decorridos alguns minutos, voltamos ao átrio, então descongestionado, quer dizer, já estava mais vazio, né? Volta ali aquele saguão e silencioso. Apenas algumas sentinelas da noite velavam, infatigáveis e atentas. Os tormentos entrevistos compelia-me a pensar. Muito já estudar acerca do pensamento e fixação mental. Todavia, a angústia daquelas almas recém-desencarnadas me infundia compaixão e quase terror. Confiei ao amigo que nos acompanhava, bondoso, a indefinível tortura que me via objeto, e o assistente esclareceu com sabedoria. Em verdade, estamos ainda longe de conhecer todo o poder criador e aglutinante encerrado no pensamento puro e simples. Em razão disso, tudo devemos fazer por libertar os entes humanos de todas as expressões perturbadoras da vida íntima. Tudo que nos escravize à ignorância e à miséria, à preguiça, ao egoísmo, à crueldade, ao crime, é fortalecimento da treva contra a luz e do inferno contra o céu. Então, aqui ele está sendo muito claro, né? A gente até acabou de falar isso com outras palavras, né? Todas as ideias que nos escravizam, ele fala aqui da crueldade do crime. Quantos crimes, né, são arquitetados? A pessoa fica meses com aquela ideia: tenho que fazer isso, tenho que Uhum. fazer aquilo, quero fazer isso, quero fazer aquilo, e termina fazendo, porque aquela ideia vai se avolumando, vai trazendo companhias espirituais que fortalecem, né, que ajudam, e se torna aí tudo isso por causa do pensamento, né, que tem essa possibilidade, né? O pensamento é uma arma poderosa, tanto para o bem quanto para o mal. Eu acho que é isso que a gente tem que reforçar. Amigos, olha, se a gente tem condição de fazer toda essa ligação com mentes que não são do bem, a gente tem toda a condição de fazer o ao contrário, estarmos sempre vibrando e pensando no bem e criando imagens boas de como Kardec nos diz no Evangelho, no Livro dos Espíritos, nós temos espíritos protetores, nós temos anjos da guarda. Então, que a gente mentalize esses anjos, que pode ter a imagem que a gente quiser, mas que no nosso coração a gente possa estar vibrando com sentimentos bons, porque eles vão estar também ao nosso lado, nos influenciando. Assim como nós somos influenciados para o mal, nós também somos influenciados, somos inspirados para o bem. Então, esse é o nosso trabalho, ter essa vigilância, né, que Jesus fala para a gente: vigiai e orai, né? Para que a gente tenha essa vigilância, para que os nossos pensamentos foquem mais o bem, como a Thelma falou, na hora de dormir, as orações, as preces, as reflexões, para que a gente possa trazer para perto de nós essas entidades ligadas ao bem, para que a gente possa acordar com muita alegria, com muita saúde, com muita felicidade em nossos corações, apesar das nossas dificuldades, né, que Com todos certeza. passamos. Isso mesmo.
E talvez porque desejasse ardentemente mais alguma anotação em torno do transcendente assunto, Silas ajuntou. Recorda-se de haver lido alguma memória alusiva às primeiras experiências de Marconi nos albores do telégrafo sem fio? Marconi foi o inventor, né, do telégrafo. Sim, respondi. Lembro-me de que o sábio, ainda muito jovem, se consagrou ao estudo das observações de Henrique Hertz, o grande engenheiro alemão que realizou importantes experiências sobre as ondulações elétricas, comprovando as teorias da identidade da transmissão entre a eletricidade, a luz e o calor irradiante. E sei que, né, certa feita, tomando-lhe o oscilador e conjugando com a antena de Popov e com o receptor de Braille, no jardim da casa paterna, conseguiu transmitir sem fio os sinais do alfabeto Morse. Mas, aí ele fala, mas que tem isso a ver com o pensamento? Ele mesmo já, né, ele traz uma relação aí. Esse código de Morse, né, Código Morse, aquele que a gente, os aparelhos nos usado nos submarinos e tudo. navios, né? Então, o que ele está contando aí? Nos primórdios, quando ele começa os estudos das observações, né, de Henrique Hertz, o grande engenheiro alemão, ele une essas ondulações elétricas, comprovando ali a presença da transmissão, a identidade da transmissão. É possível transmitir entre a eletricidade, a luz e o calor irradiante, que é a energia, né? Então ele diz que tomando de um oscilador, conjugou esse oscilador a uma antena de Popov, que é uma antena determinada lá, né? Com esse receptor, quer dizer, um emitiu e o outro recebeu. Então ele conseguiu transmitir sem fio sinais desse alfabeto para outro local, né? Ele diz aí, né? Lá do jardim da casa do pai, ele conseguiu essa transmissão sem fio. Isso Aí ele muito pergunta, antigamente, né? Hoje em dia a gente já está, né? pois é, hoje, então, o que a gente sabe? As ondas, por exemplo, as ondas que chegam do rádio são as ondas Hertz, né? Oriundas desse observador aí ainda. São as ondas que emitem ondas médias e curtas e elas vão emitindo até chegar o som lá. Então, hoje é uma coisa mais elaborada, né? Mas ele conseguiu fazer uma coisa aí primitiva, bem assim, como é que fala? Artesanal, né? Aí O ele fala, o Silas, que né? que tem a ver isso com o pensamento? Olha só que interessante, essa relação Aliás, com é o o André, pensamento. né, que está falando ali, né? Se eu não me O engano. que tem a ver isso com o pensamento? Aí ele sorri e fala, a referência é significativa para as nossas considerações. Além dela, volvamos à televisão, uma das maravilhas da atualidade terrestre. Nessa época não tinha computador, né? Não tinha Esse internet. livro, ele está falando aqui, ó, esse livro foi escrito, gente, em 1963, se eu não me engano, a primeira edição. Não, 56, 56. 56. Pois é. A televisão Aí vem chegando para. a televisão chegou Nessa aí época, mais por ou aí, né? menos, né, nessa década aí. Ele já está falando na televisão, que já tinha. E aí ele acrescenta: reporto-me ao assunto para lembrar que na radiofonia e na televisão os elétrons que carregam as modulações da palavra e os elementos da imagem se deslocam no espaço com a velocidade igual à da luz, ou seja, a 300 mil quilômetros por segundo. Ele está raciocinando, né? Ora, num só local podem funcionar um posto de emissão e um outro de recepção, que é o que nós falamos, compreendendo-se que, num segundo, na recepção, as palavras e as imagens podem ser irradiadas e captadas simultaneamente, né? Depois de atravessarem imensos domínios do espaço. Nós estamos falando aqui agora e a nossa fala está chegando lá no Japão, está chegando no outro continente,
Tudo isso em questão de fração de segundos. Então, ele diz: as palavras e as imagens podem ser irradiadas e captadas simultaneamente, depois de atravessar os imensos domínios do espaço, em fração infinitesimal de tempo. É uma fração que a gente, a olhos nus, não conseguimos visualizar. Imaginando. Né? Aí ele vai comparar agora. Imaginemos agora o nosso pensamento. Força viva, atuante, cuja velocidade supera a da luz. Que já é de 300 mil quilômetros por segundo. Pois é. O pensamento, a hora que a gente, ou de olhos abertos ou de olhos fechados, na hora que a gente emite esse pensamento, tá lá. ele vai chegar onde ele tiver que chegar. Né? Lá no Livro dos Espíritos diz sobre isso, a questão do pensamento. Né? A oração, por exemplo, quando a gente vê lá no Evangelho a transmissão do pensamento, nós pensamos, o fluido cósmico universal pega o nosso pensamento e, na mesma questão infinitesimal, né, de tempo. E aí ele diz: emitido por nós, volta inevitavelmente a nós mesmos, compelindo-nos a viver de maneira espontânea, em sua onda de formas criadoras. Então, nós emitimos uma onda. Aquela onda vibracional, nós estamos emitindo, ela tem a nossa energia, né? Então, imagina, esse pensamento foi junto ali nessa onda que nós emitimos, né? Que naturalmente se nos fixam no espírito quando alimentadas pelo combustível do nosso desejo. Então, eu emito aqui algum desejo bom a um espírito que está onde quer que ele esteja, desejando que chegue até lá, vai chegar esse pensamento. Vai envolver. Assim como pode chegar um pensamento ruim, né? O pensamento ruim, a gente prefere falar no bom, né? Não, né? Com certeza. Aí a gente vê, por exemplo, a força do ódio, a força que nós nutrimos quando temos vontade de vingar de alguma coisa, né? Então, isso vai imantado ali, o nosso desejo, a nossa vontade, e chega lá. Esse assunto ele é bem explicado na transmissão do pensamento, no capítulo 27 do Evangelho segundo o Espiritismo. É um capítulo assim maravilhoso, que a gente e fala ali explicando a oração, como é que chega a nossa oração àqueles que a gente quer envolver. E ele fala que emitido por nós volta inevitavelmente a nós mesmos. Então, a gente vai, se a gente emite coisas boas, vamos receber coisas boas. Mas se a gente emite pensamentos de ódio, de rancor, de mágoa, e tudo, nós vamos estar vivendo e criando em nós mesmos tudo isso que nós estamos emitindo para o outro. Exatamente. E aí ele diz, né? Daí a necessidade imperiosa de nos situarmos nos ideais mais nobres, nos propósitos mais puros da vida, porque energias atraem energias da mesma natureza. E quando estacionários na viciação ou na sombra, as forças mentais que exteriorizamos retornam ao espírito na mesma condição, né? Reanimadas, intensificadas pelos elementos que com elas se harmonizaram, engrossando dessa forma as grades da prisão em que nos detemos irrefletidamente, convertendo-se-nos a alma num mundo fechado, em que as vozes e os quadros de nossos próprios pensamentos, acrescidos pelas sugestões daqueles que se ajustam a nós, né, ao nosso modo de ser, nos impõe reiteradas alucinações, anulando-nos de modo temporário os sentidos sutis. E é assim que acontece as grandes obsessões, seja aqui, seja no mundo espiritual, o domínio dos espíritos trevosos sobre nós, né, acontece dessa forma. E assim ele está justificando, né, o quadro que eles estavam assistindo daquela senhora. Daquela senhora. Que ela se fixa nisso. Explicando como é que ela chegou a esse ponto, né? E que é possível se nós não nos vigiarmos, se nós não tivermos atenção. É possível a qualquer um. Né?
E aí ele diz, né, depois de ligeira pausa, concluiu: eis porque, efetuada a supressão do corpo somático, quer dizer, Do a corpo morte físico, quando né? ocorre, né, o fenômeno da morte vulgar, a criatura desencarnada se movimenta num veículo mais plástico e influenciável. Pode permanecer longo tempo sob o cativeiro das suas criações menos construtivas, detendo-se em largas faixas de sofrimento e ilusão com aqueles que lhe vivem os mesmos enganos e pesadelos. A explicação não podia ser mais clara. Calamo-nos, Hilário e eu, dominados por igual sentimento de respeito e reflexão. Silas percebeu-nos a atitude interior e generosamente convidou-nos ao descanso, em que, por algumas horas, conseguiríamos repousar e pensar, refletir nisso tudo aí que eles aprenderam, né? Mas a gente fica pensando também que ele está falando aí daquele período que essas senhoras se encontram ali, né? Que ele fala sobre longo tempo, permanecer longo tempo sobre o cativeiro dessas criações mentais. Então, a gente, depois que constrói esses clichês mentais, leva um tempo para Para nós se nos desfazermos, né? livrarmos, né? Nos É, livrarmos deles. que Então, estão é muito enraizados em nós, sutil. né? E ele fala isso porque efetuada quando a gente desencarna, né? É, esse que a gente já tinha falado há pouco atrás, que o nosso perispírito ele é mais plástico Leve, e mais plástico. mais influenciável. Então a gente se a gente já sofria essa influência desses espíritos ligados ao mal encarnado, depois que a gente desencarna, eles conseguem nos influenciar muito mais, né? Então, ele fala aqui que pode permanecer longo tempo sobre o cativeiro dessas criações, que a gente vai se ligar a esses espíritos das trevas, como a gente viu no livro anterior, que nós estávamos estudando, né? Obreiros da Vida Eterna, aqueles que estavam naqueles abismos, do mesmo jeito, esses espíritos que estão nesse ambiente espiritual, bem perto da crosta da Terra, que estão essas pessoas nesses ambientes ainda muito ligadas ao mal. Então, cabe, como a Thelma falou, a gente fazer o policiamento aqui do nosso pensamento para que a gente não entre nesses enganos e não tenha esses pesadelos e esses processos de simbiose, esse processo obsessivo com essas mentes ligadas ao mal. Essas lições de André Luiz, elas não são para nos amedrontar, pelo contrário, são cenas às vezes um pouco sérias, né, um pouco profundas, mas é justamente para nós nos embasarmos, nós conhecermos o outro lado e nos protegermos, né? Sabermos Exatamente. como agir. Então é isso, nós terminamos aqui o capítulo 4, com muitas reflexões que a gente precisa parar para Muito rico, pensar né, esse capítulo. onde nós estamos colocando o nosso pensamento, e aí a gente sabe com quem nós estamos andando, né? Então, com Emmanuel diz, né? Diga-me o que pensas que eu te direi com quem andas. Né? Então, é isso que a gente tem que pensar claramente. E é isso. E aí, semana que vem, nós estamos juntos de novo, né, iniciando um novo capítulo. Que nós possamos ficar, né, sob as bênçãos de Jesus e pensando coisas boas. Né? Aprendemos, mas vamos virar o nosso pensamento para não se deixar influenciar por isso, e pelo contrário, saber que temos muitos, muitos amores, muitos anjos cuidando de nós. E é só a Isso mesmo, gente ligar a nossa antenazinha lá. isso mesmo. Então, amigos, até a semana que vem. Fiquem com Deus. Vamos estudar, vamos aprender, vamos acerenar a nossa mente, vamos aprender a orar, né? Sempre a oração é uma ferramenta poderosa. Que Deus É nos isso aí. abençoe. Boa semana. Boa semana para todos. Até lá. Até lá.